você já deve ter ouvido falar em 12 camadas do DNA e também ouvido falar em 12 filamentos do DNA. A minha pergunta aqui para você é: você sabe qual é a diferença entre um e outro? Sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse vídeo. Eu sou Vanessa Queiroz, mentora evolucionária, e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução e ascensão. E é isso aí, gente. O importante é a gente conseguir compreender a diferença entre camada e filamento, porque já respondendo a nossa pergunta, não são as mesmas coisas. Quando a gente fala sobre 12 camadas de DNA, a gente vai literalmente se voltar para os estudos e para os ensinamentos de Cryon, através de Lee Carroll, justamente na descrição deste livro que eu já mostrei para vocês, que são as 12 camadas de DNA por ele, né? Estudadas aqui, é um estudo esotérico da mestria, né, interna, feita por Cryon, né, canalizada ali por Lee Carroll, e que traz para a gente um entendimento dessa estrutura de DNA em nível magnético, em nível não linear, em nível multidimensional, para que a gente entenda como é que essa estrutura se manifesta. Ou seja, os acessos que nós podemos fazer, os aprendizados que nós podemos ter, as informações que nós podemos buscar através desta estrutura de DNA, para que a gente faça um movimento de evolução e de amplificação da nossa consciência em nível celular. Então, é muito importante a gente entender que camadas de DNA, apesar de serem os mesmos números, né, 12 camadas e 12 filamentos, Cryon deixa muito claro para nós que a maneira como ele divide essas 12 camadas é justamente para que a gente possa estudar e entender o passo a passo de cada uma dessas camadas, mas de maneira que a gente compreenda que elas estão 100% interligadas, ou seja, ele diz, é uma sopa de legumes. Quando você toma uma sopa de legumes, você consegue perceber que existem vários legumes dentro dessa sopa e até mesmo nomeá-los, mas depois que ela é uma sopa, você não consegue separar estes legumes de dentro dela, porque já está misturado e um demanda do outro, ou seja, só é uma sopa exatamente porque está conectado todos os legumes que estão lá dentro. Então é importante a gente entender isso, porque quando ele fala de camadas, ele está dizendo de várias estruturas que estão interconectadas e que juntas formam esse termo, 12 camadas de DNA, que só é dividido em 12 linearmente falando, para que a gente possa estudar e compreender melhor como a gente pode fazer uso delas na nossa vida, para o nosso processo de evolução, de ascensão, de ampliação da consciência e de uma visão muito mais multidimensional deste DNA. Já quando nós falamos de 12 filamentos de DNA, nós estamos sim falando de uma estrutura bioquímica, de uma estrutura biológica, de uma estrutura multidimensional que está conectada a essa estrutura de DNA, que está interligada a esta dupla hélice que a gente já vem estudando e que a nossa ciência já nos traz, mas que tem ali dentro os acessos específicos, tanto bioquímicos como biomoleculares, de todas as raças que compõem a nossa estrutura. Nós não falamos somente da raça, da união hereditária do nosso pai e da nossa mãe, mas nós falamos da hereditariedade estelar, de todas as nossas partes que compreendem as raças raízes que constituem a nossa estrutura biomolecular. Então, quando falamos de filamentos, falamos de acessos a todas as raças que compõem a nossa estrutura como raça humana. E quando falamos de 12 camadas, estamos falando dessa estrutura multidimensional de acesso que existe dentro do nosso próprio DNA, que pode nos ajudar a amplificar
a nossa consciência. Para que a gente entenda melhor essa diferenciação entre camadas e filamentos, eu decidi fazer 2 vídeos separados. Então, nos nossos próximos encontros, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as 12 camadas de DNA, quais são elas, quem são elas, o que elas significam, e depois a gente vai falar sobre os 12 filamentos de DNA num segundo vídeo, para que a gente possa diferenciar bem uma estrutura da outra. E de quebra, a gente vai ter um terceiro vídeo para falar do 13º filamento, que é um filamento muito importante no nosso processo de evolução. Espero você nessa sequência de vídeos para a gente concluir esse estudo juntos. Até lá!